Escolhido, você sentiu a solidão quando eles vieram para cima de você. Você viu o silêncio de quem deveria ter te defendido. Sim, você olhou para os lados e percebeu que aqueles que se diziam leais ficaram parados, de braços cruzados, enquanto tentavam te derrubar. Mas escute a voz do profeta. O tempo de quietude não era de abandono, era de coleta de provas. Enquanto você pensava que estava perdendo, o universo estava preenchendo o livro-caixa da justiça. Eles riram, fizeram planos e apostaram no seu colapso, pensando que ninguém os veria. O que eles não sabiam é que cada traição, cada fofoca cruel e cada omissão covarde foi registrada pelo juiz que nunca pisca. Você foi atacado, sim, mas você não perdeu a proteção. Você estava sendo monitorado para uma elevação que eles não terão explicação para entender. Sua vida se tornou o palco de uma virada radical. E a missão de hoje é simples: entender as provas de que o seu troco não será humano, será divino, inegável, e já começou a se mover na sua direção. Chegou a hora de selar essa energia. Para declarar ao universo que você aceita essa ativação de justiça e está pronto para o seu payback divino, eu preciso da sua ação imediata. Primeiro, se você ainda não está inscrito neste canal de elevação, inscreva-se agora mesmo. Segundo, curta este vídeo, pois o seu like é o seu voto de confiança no seu destino. Terceiro, ative o sininho para garantir que nenhuma mensagem profética chegue tarde demais. E o mais importante, declare agora nos comentários. Digite o número 77. Ao digitar 77, você sela um pacto com o universo. A energia do retorno triplo está em movimento na sua vida. Comente 77 e receba essa ativação. A ideia de que a temporada de silêncio nunca foi abandono é crucial para o seu entendimento, porque você pensou que o juiz estava distraído, mas a verdade é que ele estava gravando em HD. Enquanto você estava na linha de frente lidando com a traição, com as mentiras sussurradas e com a covardia de quem assistiu de longe, o céu estava com o olhar fixo. O silêncio que você sentiu não era negligência divina, era a caneta do universo anotando cada movimento. Cada insulto que tentaram te lançar, cada esquema montado para te derrubar, tudo isso foi registrado. Deus não precisava de evidências para agir, mas ele permitiu que eles se revelassem completamente para que não restasse a você a menor dúvida sobre quem realmente estava ao seu lado e quem estava apenas de passagem. Muitos confundiram essa calma aparente com fraqueza ou abandono, mas foi uma tática de soberania. Você não perdeu proteção. Deus só recuou o suficiente para que a verdadeira natureza de quem estava ao seu redor pudesse caminhar para a luz. Aqueles que riram, aqueles que se mantiveram neutros, escolhendo o conforto em vez da lealdade, e aqueles que secretamente celebraram sua dor, todos eles se tornaram testemunhas involuntárias contra si mesmos. A temporada que pareceu ser a sua queda, na verdade, foi o tribunal onde cada um deles confessou a verdade através das próprias atitudes. Você sobreviveu à pressão não por sorte, mas porque a blindagem ao seu redor era divina. Agora, o silêncio está acabando e a verdade tem uma nova audiência. Você não precisa mais se explicar, pois as ações deles falaram por você. A sua resiliência, forjada no fogo da provação, é a prova final de que o ataque deles nunca foi sobre a sua falha, mas sobre o medo deles da sua luz. Eles deram o melhor de si e falharam, transformando a tentativa de destruição na plataforma da sua elevação. Mas existe uma diferença gritante entre ver o que aconteceu e entender a precisão cirúrgica de como a próxima fase de justiça vai se desenrolar. O que o plano divino reservou para os próximos capítulos? Como a fatura será cobrada daqueles que assistiram você sofrer e escolheram o silêncio cúmplice? Você precisa absorver uma verdade crucial.
A traição não foi uma surpresa, foi um atestado de que você já estava quilômetros à frente. Você estava superestimando pessoas que, na realidade, já tinham perdido a gravidade na sua jornada. O ataque delas foi o último e desesperado suspiro de quem sente que está sendo abandonado para trás. Deus, o universo, permitiu essa exposição não para te ferir, mas para te dar a prova irrefutável de que a lealdade delas era uma ilusão. E o seu foco merecia algo muito maior. Eles deram o melhor de si para tentar te derrubar. E veja só, você está aqui, mais forte e com a visão limpa. Essa sobrevivência é a sua validação, e não a aprovação deles. Pare de carregar o peso emocional de quem já se desqualificou. Você não precisa de permissão, de desculpas ou de fechamento. A clareza que você ganhou agora é o ativo mais caro que você poderia ter. Use essa sabedoria para construir o império que você estava adiando, livrando-se de vez da obrigação de olhar para trás. A questão agora não é como você sobreviveu à traição, mas sim o que você fará com essa soberania recém-adquirida. Você limpou o círculo e viu o jogo real. A superação não é o ponto final, é a linha de largada. Se a vitória é inevitável e você já superou o seu pior inimigo, qual será o próximo grande adversário que você deve enfrentar na solidão do seu poder? A alma não se engana. Se essa mensagem ressoou, sua frequência foi realinhada. Você recebeu uma bênção, uma clareza profunda e uma ativação de consciência. O universo te trouxe aqui para esta verdade. E agora, honre a energia. Clicar no Super Thanks é o seu reconhecimento espiritual. Não é sobre o dinheiro, é sobre retribuir a vibração que confirmou sua elevação. Envie R$ 100 ou o valor que seu coração guiar, pois o mais importante é a intenção. Sua presença não foi por acaso. Sua retribuição energética confirma que você está pronto para o realinhamento da sua justiça. O preço dessa lealdade cega que você manteve foi, ironicamente, a sua maior proteção. Você insistiu em dar o benefício da dúvida, estendeu a mão para quem já estava planejando te soltar e até defendeu quem estava te apunhalando nas sombras. Deus permitiu que essa trama continuasse porque era o único jeito de você ver a verdade nua e crua. Ele sabia que se ele interviesse cedo demais, você teria voltado para eles, ainda carregando a ilusão de que eram pessoas de confiança. O silêncio deles e a traição aberta foram a prova que você precisava para quebrar esse ciclo de esperança mal colocada. Cada mentira, cada fofoca e cada tentativa de te derrubar se tornaram peças de um quebra-cabeça que só você precisava montar para entender o panorama completo. Essa exposição não foi para te punir, foi um livramento de Deus. Ele não precisava de evidências, ele as criou para você. Agora, você não precisa mais se basear em promessas vazias ou desculpas esfarrapadas. Suas decisões futuras serão baseadas na realidade fria e dura que eles te serviram de bandeja. Você não foi ingênuo, você foi leal. Mas a verdade é que essa clareza que você tem agora vale mais do que qualquer lealdade que poderia ter sido explorada. E aqui está o peso dessa revelação. Eles gastaram toda a energia tentando te afundar, pensando que a sua vulnerabilidade era o ponto final da sua história. Eles pensaram que tinham vencido ao assistir o seu sofrimento de camarote. Mas você não está apenas se levantando, você está se elevando, e o pior para eles é que o seu crescimento é exponencial. Eles investiram na sua queda, mas sem saber, financiaram a sua ascensão. Você está a um passo de entender como o seu silêncio durante o ataque é a chave para uma vingança que não exige uma única palavra sua. Você está pronto para ver como a sua próxima fase não é sobre lutar de volta, mas sobre se tornar inatingível. Agora, preciso de um segundo da sua atenção. E não aceite isso como um pedido, mas como um desafio.
Você está aqui para apenas escutar a verdade ou para se alinhar completamente com a justiça? O tema principal deste vídeo é sobre o ajuste de contas. É sobre Deus registrar o silêncio e a traição de quem deveria estar ao seu lado. O que você faz neste momento prova de que lado você está. Se você está totalmente comprometido com a sua própria vindicação e pronto para receber a justiça completa que está sendo entregue, você precisa se manifestar. Para provar que você está 100% focado no seu retorno e que aceita essa virada total em sua vida, comente agora mesmo. O número 77. Comentar 77 é a sua declaração de que você está alinhado com a conclusão divina. É a sua prova pública de que o ciclo de sofrimento acabou e a completa vingança do céu começou a se manifestar. Não fique em silêncio como aqueles que assistiram sua queda. Faça sua parte. Se você ainda não curtiu este vídeo, deixe o seu like agora. E o mais importante, se este canal fala diretamente com o seu espírito, pare de apenas ser um espectador. Inscreva-se e ative as notificações. Junte-se àqueles que estão dispostos a agir no momento da verdade. O subtítulo fala sobre o silêncio, e você precisa entender o peso disso. Aqueles que viram a guerra sendo travada contra você e decidiram ficar neutros não estavam sendo justos. Eles estavam fazendo uma confissão. Pense bem, a falta de atitude deles foi a prova que você precisava. Eles mostraram sem dizer uma palavra que o conforto e a conveniência deles valiam mais do que a sua defesa. Você se sentiu sozinho, mas Deus usou esse vácuo para mostrar quem realmente estava ao seu lado e quem estava apenas esperando para ver o seu tombo. O silêncio deles não te quebrou. Ele te deu a clareza que anos de convivência não conseguiram dar. Você estava buscando justificativas e motivos para a covardia deles, mas a verdade é mais simples e brutal. A inação deles foi um depoimento assinado no Tribunal do Universo, e a sentença já está sendo escrita. Eles achavam que, ao não se posicionarem, estariam protegidos. Erro fatal. A única coisa que conseguiram foi dar a Deus o argumento final para a sua vindicação. Lembre-se, o maior castigo para eles não será a sua queda, mas a sua elevação sem a participação deles. Eles perderam o direito de celebrar seu futuro porque falharam no teste mais básico, a lealdade na sua hora mais difícil. O que eles consideraram ser uma retirada estratégica, ficar em silêncio, foi na verdade a revelação mais clara da fraqueza de caráter que carregam. Essa clareza é a moeda mais valiosa que você ganhou nesta batalha. Você agora sabe, sem sombra de dúvida, quem é digno da sua energia e quem deve ser deixado para trás. Mas se a confissão deles, através do silêncio, já te deu todo esse poder, imagine o que acontecerá quando a própria narrativa deles começar a desmoronar publicamente, provando que nem todo silêncio é sagrado. O que acontece quando a luz da verdade é tão forte que o véu da neutralidade é queimado por completo? Você sentiu o peso do ataque deles, não é? Eles usaram tudo que tinham: a mentira mais afiada, a traição calculada, a manipulação mais suja. Eles vieram com tudo, certos de que iriam te quebrar. Mas aqui está você, inabalável. Sabe por quê? A estratégia deles era baseada na sua fraqueza humana, mas sua sustentação é puramente divina. Eles atacaram sua reputação, mas não puderam tocar sua alma. O que eles consideraram o golpe final foi, na verdade, o limite imposto por Deus à ação deles. Você permaneceu firme não por sorte, mas porque o seu Deus estava em plena operação. Ele deixou a trama subir ao ponto máximo, para que todos vissem quem eles realmente eram. Cada mentira e cada pessoa que ficou em silêncio enquanto você sofria virou prova irrefutável no tribunal celestial. Você não precisou revidar. Sua calma digna
Era a evidência de que estava sob uma proteção que eles não compreendiam. Seu silêncio provou que sua força não vinha de músculos, mas de um decreto que eles jamais puderam anular. Agora, reflita bem. Eles gastaram a melhor bala que tinham e falharam. Isso significa que eles não têm mais munição, enquanto você tem toda a vindicação do universo a seu favor. Eles se rebelaram e se esgotaram, enquanto o seu poder está apenas começando a ser exibido. Se o seu Deus permitiu que eles tomassem a iniciativa apenas para queimar o último cartucho, o que acontecerá quando ele, que recolheu toda a evidência em silêncio, finalmente se levantar do trono? Você acreditou que todas aquelas tramas, mentiras e traições tinham o poder de te diminuir, mas o efeito foi exatamente o oposto. A escuridão que jogaram sobre você não apagou sua chama. Ela apenas forneceu o fundo preto perfeito para que a pureza da sua luz fosse inconfundível. Se todos ao seu redor tivessem sido honestos, sua integridade seria comum. O fato de você ter mantido sua graça no meio daquela sujeira é a prova de que seu brilho não é sorte, mas caráter forjado sob pressão. Você não precisou levantar a voz em sua própria defesa. Deus deixou que seus inimigos agissem livremente para que você tivesse clareza inquestionável e parasse de superestimar quem já estava desmascarado. O ataque deles não foi sua derrota. Foi o confessionário silencioso que você precisava para limpar seu círculo e solidificar sua fé. Cada murmúrio e cada momento de silêncio cúmplice se tornou um holofote, não sobre você, mas sobre a verdade nua de quem eles realmente eram. O que parecia ser a sua temporada de queda foi, na verdade, a maior faxina da sua vida. Este contraste não é temporário, ele é irreversível. O momento em que você manteve a dignidade enquanto eles mostravam a maldade selou seu destino. Sua luz agora é inegável, e eles foram forçados a testemunhar sua soberania. Mas se o brilho que você tem hoje nasceu diretamente da escuridão que eles forneceram, qual será a intensidade da chama que você acenderá quando finalmente usar essa energia para criar algo que eles jamais poderão tocar? Você olhou para o caos e pensou que estava desprotegido, mas essa foi a maior ilusão. O ataque que veio contra você não tirou sua guarda, ele a aprimorou, dando-lhe visão de raio-x. Cada traidor que se revelou, cada amigo que ficou em silêncio e cada covarde que observou de longe não estava apenas te machucando. Eles estavam se expondo sob a luz. Você não perdeu nada. Você ganhou o discernimento absoluto, o mapa irrefutável de quem jamais deveria ter um lugar na sua próxima fase de vida. Essa clareza é a sua verdadeira armadura agora. Você não precisa mais gastar tempo se perguntando sobre a lealdade de ninguém, porque a prova está lá, gravada em suas ações e principalmente em seus momentos de omissão. Suas decisões futuras não serão mais baseadas em esperança ingênua, mas em fatos incontestáveis. Você foi libertado da obrigação de defender quem não te defendeu e de manter quem não merecia ficar. Essa separação cirúrgica, feita pela própria verdade, é o presente que o universo te entregou. O ciclo da exposição está completo. Você viu o caráter deles e eles revelaram o pior de si. Mas, se Deus permitiu que você ganhasse essa clareza para se proteger, o que você acha que Ele está preparando agora que a etapa de aprendizado terminou? O juiz não apenas recolhe as provas da injustiça cometida, ele também se levanta para entregar a recompensa devida. Você sentiu o peso da traição e viu quem assistiu sua luta de camarote sorrindo por dentro. Essa alegria silenciosa deles com o seu sofrimento não passou despercebida. Enquanto você estava no chão, pensando que ninguém se importava, o juiz de toda a terra estava com a caneta na mão. Cada risada abafada, cada fofoca maliciosa e cada momento que eles usaram sua dor como entretenimento foi anotado no livro do julgamento.
Entenda, o maior erro deles não foi te atacar, mas achar que Deus não estava vendo o prazer que tiravam da sua queda. Você não é uma vítima. Você é a evidência viva de que a justiça divina tem um prazo. A sua dor não foi em vão. O sofrimento que eles acharam que te destruiria, na verdade, validou a sua força. O conforto deles em sua queda é o que justifica o seu retorno triunfal. Eles pensaram que estavam assistindo à sua derrota, mas estavam apenas fornecendo os argumentos finais para o seu caso. Você tem o direito inalienável à sua própria vingança divina, e ela não será feita por suas mãos, mas pela mudança radical da sua realidade. A verdade que está prestes a se revelar é que o troco de Deus não é apenas remover o tapete debaixo dos pés deles. O pagamento real é o peso esmagador da consciência que eles carregarão ao verem o seu sucesso, um sucesso que não poderão tocar ou explicar. Mas existe uma parte desta história que ninguém comenta. O que acontece quando a caneta que registrou a malícia deles se torna a chave que desbloqueia a sua próxima e inesperada temporada de honra. Aquele período que você passou perto de quem não valia nada não foi um erro, foi uma aula divina. Você pode ter sido leal, mas Deus precisava que você visse a intenção real deles. Ele permitiu que chegassem perto o suficiente para mostrar a semente de destruição que carregavam. Cada traição sutil, cada inveja escondida, não era o dano final, era apenas a amostra grátis do caos que teriam liberado se tivessem acesso total ao seu destino. Você viu a ameaça em escala controlada, e essa foi a sua proteção máxima. O céu não precisava de prova, mas você precisava de uma clareza inquestionável. Você sentiu dor momentânea, sim, mas essa dor te salvou de uma catástrofe futura. O que pareceu abandono na hora foi a remoção estratégica de pesos mortos. Você viu o caráter deles em ação. E agora sabe, sem nenhuma dúvida, quem não merece sentar à sua mesa quando a vitória chegar. A permanência deles teria estragado o seu futuro. A saída deles garante a sua soberania completa e o alinhamento definitivo do seu caminho. Eles pensaram que, ao se revelarem, estavam te enfraquecendo. Eles erraram feio. O universo não opera no nível da fofoca deles. Agora que você tem o mapa completo das intenções, a verdadeira jornada começa. Se a permissão para eles se exporem foi o ato de misericórdia para você, imagine o que acontece quando Deus retira essa permissão e o peso da própria escolha deles se manifesta. Qual é a força que se levanta quando o escolhido para de apenas se defender e começa a reinar? Você tem carregado um peso que nunca foi seu. Você viu a trama crescer, as mentiras se espalharem e a covardia ser vendida como neutralidade. Agora entenda, o que está chegando não é uma simples correção. É o colapso público do teatro que eles montaram. O veredicto que ninguém vai contestar não é sobre a sua dor, mas sobre a verdade que vai desmascarar cada um deles. O juiz supremo permitiu que o enredo chegasse ao pico para que, quando a cortina caísse, a exposição fosse tão clara que ninguém pudesse sussurrar uma desculpa. Enquanto eles assistiam à sua luta com pipoca na mão, pensando que estavam no controle da narrativa, eles estavam apenas filmando o documentário da sua ascensão. Você não perdeu força, você ganhou evidência. Cada traição que você suportou foi um tijolo extra na base da sua plataforma. Você é a prova viva de que a proteção divina é uma barreira que nenhuma fofoca ou plano pode atravessar. A mesma plateia que viu você cair verá você se levantar sem precisar de explicação. E essa visão é o pagamento mais alto. O que acontece quando a justiça não é entregue por meio de punição, mas por meio da pura e simples realidade? Você está prestes a descobrir que o colapso deles não será um evento barulhento, mas sim um silêncio ensurdecedor que revela a fragilidade de suas próprias fundações. Eles pensaram que te atacavam, mas na verdade estavam assinando a confissão.
Mas espere, se a vingança de Deus não é sobre o que Ele faz, mas sobre o que Ele permite que você se torne, qual é o preço final que eles pagarão pela paz inabalável que você conquistou? Você passou pela fase mais dura e parecia que a dor não tinha sentido. Mas entenda, cada lágrima, cada noite sem dormir e cada traição que você engoliu não foi em vão. Enquanto eles achavam que estavam te destruindo, você estava, na verdade, na sala de audiência de Deus, e a sua dor era a testemunha principal. Você estava quieto, mas sua história estava gritando nos registros do céu. O silêncio covarde de quem assistiu e a malícia de quem atacou foram as provas que você precisava para que a sua vindicação fosse inegável. Eles vieram com tudo, achando que tinham o controle total da narrativa, espalhando mentiras e tentando diminuir o seu valor. Mas o que eles não perceberam é que enquanto miravam em você, estavam revelando quem eles realmente são. Sua dor não te diminuiu. Ela serviu como um holofote que iluminou o caráter de cada um ao seu redor. Você não precisou lutar para se defender. Sua integridade, mantida sob extrema pressão, falou por si. Você suportou a tempestade e, ao final, o veredito não é sobre o seu sofrimento, mas sobre a verdade que foi revelada. Agora que o caso está concluído e a verdade de cada um foi arquivada, você se prepara para uma virada que não precisa de explicação. O seu silêncio foi a calma antes do trovão, e a paciência de Deus permitiu que a prova fosse irrefutável. Você não está apenas se recuperando, você está sendo posicionado para receber uma recompensa que silencia todos os seus acusadores. A pergunta que paira no ar não é se haverá justiça, mas sim como o mundo reage quando a sentença divina é lida no plenário da vida. O ataque que você sofreu foi direcionado a uma versão sua que já não existe. Eles miraram no você, confuso e vulnerável, que ainda não possuía as ferramentas de defesa que você construiu. O erro crucial deles foi pensar que a dor de ontem significava uma fraqueza permanente. Você não é a ferida que eles deixaram. Você é a cicatriz de diamante que se formou. Você se transformou em uma fortaleza, e o que eles chamaram de derrota apenas blindou seu espírito para sempre. Olhe para trás e entenda. A sua sobrevivência foi pura proteção, não sorte. Cada traição e cada mentira que você enfrentou foi um teste que apenas confirmou sua força inabalável. Eles atacaram o que era superficial e temporário, mas Deus sempre protegeu seu núcleo. Seu espírito de hoje é inquebrável, porque ele foi forjado no fogo. Você carrega uma soberania que não precisa da permissão ou validação de ninguém para existir. No entanto, eles ainda não compreenderam a profundidade da justiça que está a caminho. O plano deles era fazer você cair, mas o propósito divino era usá-los como degraus para a sua elevação. A verdadeira recompensa não é só a vitória, é a maneira como ela será entregue. Você está prestes a descobrir que quando o registro de tudo o que foi feito é aberto, a verdade não só inocenta você, mas exige um preço que nem mesmo o maior silêncio pode pagar. Eles armaram uma festa, não foi? Você se lembra daquele tempo em que parecia que todos sabiam que você estava caindo e eles fizeram questão de celebrar cada solavanco? O subtítulo diz a verdade nua e crua. Eles comemoraram uma vitória que não era deles. Uma vitória construída sobre uma mentira, achando que o chão sob seus pés tinha sumido para sempre. Você viu o sorriso, a indiferença e a satisfação nos olhos de quem deveria ter estado ao seu lado. Mas entenda isso, o júbilo deles era prematuro, um erro de cálculo monumental. Você era o troféu que eles pensavam ter capturado, mas você era, na verdade, a isca de um plano muito maior, porque o que estava em jogo não era sua derrota, mas a exposição deles.
O que eles não perceberam enquanto davam tapinhas nas costas uns dos outros e espalhavam narrativas falsas é que essa comemoração falsa era o convite que o universo precisava para entrar no palco. Você era vulnerável, sim, mas nunca desprotegido. Você estava vivendo uma temporada de quietude estratégica e cada risada deles era um carimbo no recibo de prestação de contas que seria cobrado. Você aguentou o peso da traição e da calúnia, mas essa carga não era para te esmagar, era para te refinar. Eles pensaram que a humilhação seria sua, mas a verdade é que a arrogância deles estava construindo a altura da queda deles. E você estava apenas esperando o momento certo. E agora? Agora que a festa deles acabou e a poeira baixou, o silêncio se tornou ensurdecedor para eles. Eles estão começando a sentir o peso da verdade, observando o seu retorno que não faz sentido para a lógica deles. A celebração falsa que eles tiveram foi apenas o prelúdio para o inevitável, um palco preparado para a reviravolta que está vindo. Você acha que a humilhação deles será apenas uma questão de perda de reputação? Espere até ver o que acontece quando a soberania divina se manifesta no meio de um colapso. Eles pensaram que você era uma vítima, mas essa era a fase de revelação da sua soberania. Você foi escolhido e ungido muito antes de eles começarem a conspirar. Você sentiu a dor da traição, a confusão de quem te viu cair e ficou quieto, mas saiba de uma coisa: o silêncio deles não era inocência, era uma confissão gravada. Deus não estava ausente, ele estava assistindo, anotando cada passo em falso, cada sorriso de escárnio. O que eles viram como o seu fim era apenas o começo de uma auditoria divina que julgaria a lealdade de todos ao seu redor. O jogo virou e quem apostou contra você vai ter que pagar o preço da cegueira. Você não perdeu força, você ganhou visão de raio-x. Cada ataque que você suportou não te quebrou, te blindou e te elevou. É por isso que você está de pé, inabalável, enquanto eles se perguntam como o plano deles falhou. Sua ascensão será sem explicação e sem justificativa humana. Você vai subir e eles vão assistir, porque a força que te carrega é maior do que qualquer intriga. A sua vitória não é sorte, é o resultado direto da proteção que você carregava. A verdade mais pesada, porém, não é o que acontecerá com eles, e sim o que acontecerá em você. Eles pensam que o troco será na mesma moeda, mas a vingança do escolhido é pura soberania e domínio próprio. Seus adversários serão forçados a viver com a clareza total de que tentaram sabotar algo divino. Isso levanta uma questão profunda. Se o seu valor é inegável e sua proteção é absoluta, como você deve, a partir de agora, administrar o poder que eles tentaram roubar? Você está pronto para governar a partir dessa nova clareza? Você precisa entender uma coisa. O que está acontecendo na sua vida não é uma volta por cima, é uma reinvenção total. Recuperação é para quem quebra. Ressurreição é para quem experimenta a morte e volta intocável. Eles acharam que o ataque deles era o fim da linha, mas você estava apenas no intervalo. O drama que você viveu, a traição, o silêncio dos covardes, foi a pré-produção do seu maior espetáculo. Olhe para trás e veja, o peso que você carregou era apenas o lastro que Deus permitiu para garantir que quando você subisse, não pudesse mais ser puxado para baixo. Você não está curando velhas feridas. Você está construindo uma nova fundação onde as regras são escritas por você. Durante o tempo que parecia que o céu estava em silêncio, você estava sendo monitorado de perto. Deus não precisava de prova, mas você precisava de clareza. Cada pessoa que assistiu você sofrer e escolheu o silêncio, o covarde, o neutro, o invejoso, estava sem saber testemunhando contra si mesma. A inação deles foi a confissão que selou o destino. Agora, a história está mudando.
Sua vida não é mais sobre dar segundas chances a quem não merece, mas sobre assumir o trono que estava sendo preparado enquanto eles conspiravam. Você está prestes a receber a revanche que prova que a única proteção que você sempre precisou não veio de humanos. O que vem a seguir não é apenas sobre ver o mundo se ajustar à sua nova realidade, mas sobre você entender o poder que realmente carrega. A ressurreição é a verdade nua e crua. Você não é um sobrevivente, você é uma força. A única coisa que resta a ser definida é o nível de ousadia com que você vestirá essa nova pele. Você está pronto para sair do luto e entrar no show, sabendo que a única coisa que realmente os aterroriza não é o seu sucesso, mas o fato de que você sabe quem é. A sua vitória não será escondida. Você não está apenas se recuperando, você está vivendo uma ressurreição que precisa ser testemunhada por todos. Deus permitiu que a trama chegasse ao auge, para que a queda dos seus opositores fosse pública e a sua ascensão inegável. O livro de registros do céu foi fechado e o veredito final saiu. Você é o escolhido. Eu declaro agora que os mesmos olhos que viram a sua dor verão você erguer o seu troféu, pois a justiça chegou. Se você recebeu esta palavra e sabe que o seu nome está limpo, é hora de selar essa vitória de forma visível. Curta este vídeo para agradecer a justiça que está vindo para você. Se inscreva no canal, porque o que Deus tem para a sua vida a partir de agora é muito maior. E para selar o seu tempo de revanche, Payback Time, comente 77 aqui embaixo. Por último, não guarde essa verdade só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa da prova de que Deus está vigiando tudo e que a sua vitória é garantida.